Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, amém? Muito bom estar aqui uma vez mais. Nós tivemos de manhã aqui, foi uma benção, não foi, irmãos? De manhã, e com certeza não vai ser diferente hoje, agora, nesse exato momento, à noite aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Sandro, pela vida da pastora Sandra. Que Deus abençoe esse ministério. Estou acompanhado aqui da minha esposa Graciele, da minha mãe, da minha tia também estão me acompanhando aqui nessa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, verso de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso de número 21. Vamos ler até o verso de número 28. Mateus capítulo 15, verso de número 21. Partindo Jesus dali, foi para uma região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia daquela região clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ela não respondeu palavra alguma. De modo que seus discípulos, se aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, prostrando, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E disse ela: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito como tu queres. E a partir daquele momento em diante, a sua filha ficou curada. Mantenha a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça. Deus, louvamos o seu nome. Te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos, Senhor, por esse domingo, pela sua palavra, pela comunidade de fé reunida aqui nessa noite, Igreja de Nova Vida de Santa Catarina. Deus, fale conosco através da explanação do seu evangelho. Revela-nos quem tu és através da sua palavra. Fale conosco para a honra e glória do teu santo nome. Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar com a sua Bíblia aberta. Querendo ou não, esse texto, ele tem um link com um texto que eu ministrei de manhã, falando a respeito da cura do leproso. Em Mateus capítulo 8, do versículo de 1 a 4. Como Jesus tinha manifesto um milagre tão fantástico dentro do período do primeiro século em Israel. Não obstante, a sua atitude, o seu milagre, provocou em Israel, principalmente na cabeça pensante do templo, a teologia rabínica, a teologia judaica, melhor dizendo, várias perguntas, principalmente a respeito da ideia messiânica ou não. Então, o que os rabinos vão fazer? Eles vão enviar para acompanhar Jesus um grupo, fariseus, saduceus e escribas, que vão investigar e observar o ministério de Jesus na terra, principalmente em Jerusalém e em Israel, porque eles precisam aferir de fato se ele é o Messias ou não. Então eles investigam e observam. Como o período do primeiro século, um período extremamente complexo do ponto de vista da religião judaica, havia muitos pensadores, muitas maneiras de se pensar o Antigo Testamento. Havia os saduceus, que eram influenciados pela cultura helênica, pela cultura grega. Então eles não acreditavam em ressurreição e nem nos anjos, mas faziam parte de um circuito de interpretação da lei. Você tinha os fariseus, que pertenciam a Judas Macabeus, uma revolução dos Macabeus, uma história muito bacana,
de se estudar e de se conhecer, principalmente com a tentativa dos gregos, tentando trazer uma cultura grega muito forte a ponto de abafar a cultura judaica, e depois, é claro, da profanação do templo que vai ocorrer, e rompe-se então uma revolução grandiosa através de Judas Macabeus, o mais famoso deles. Se funda então o maior partido da época, os fariseus. Mas você também tem os zelotes. Os zelotes eram um partido de revolucionários em Israel que faziam muito barulho, inclusive são os responsáveis pela revolução em 66 depois de Cristo, quando irrompe uma guerra contra os romanos, que depois vai culminar com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo por Tito Vespasiano. Aí você tem os sicários. Os sicários eram um partido de esquerda, extremamente revolucionários e sanguinários da época, carregavam debaixo da sua túnica um punhal, uma adaga, conhecida como sica, ou uma espada curta. Muitos, inclusive, dizem que Pedro era sicário, mas não tem possibilidade alguma de Pedro ser sicário. É mais fácil Barrabás ser sicário, porque era revolucionário de sangue, de querer fazer um barulho muito grande. Você tinha os sacerdotes, 7.200. Você tinha os levitas, grandiosos. Você tinha os escribas, que eram um partido extremamente importante do ponto de vista da autoridade do templo. E você tinha os essênios. Os essênios não habitavam em Jerusalém, habitavam fora. Sabe como é que os essênios eram chamados? Filhos da luz. Lucas 16, verso 7. Jesus vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. São os essênios. Os essênios se consideravam os filhos da luz e se habitavam fora de Jerusalém. Então tinha muita gente opinando sobre a teologia, opinando sobre a lei. Então o que vai acontecer? Aonde Jesus vai? Fariseu, saduceu, escriba. Herodianos também faziam um pouco de barulho, acreditavam que Herodes era o Messias, eram chamados de raposas. Jesus também vai confrontar ele. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Raposa herodiano, ave do céu gentio, e o filho do homem, no caso, Jesus Cristo, não tem onde ficar. Ou seja, Jerusalém é lugar para todo mundo, menos para mim. Então tinha muita gente opinando a respeito da lei, do templo. Então eles investigavam Jesus. Jesus ia para um lugar e estavam lá saduceus, escribas e fariseus. Incomodava, claro, mas eles estavam fazendo um trabalho que era lhe proposto dentro do templo. Investigar, observar para saber se Jesus era o Messias. Depois você compra um livro só para fim de pesquisa, ou dá um Google. Tem um camarada chamado Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana. Tinha discípulo e se dizia ser o Cristo. Viveu próximo, um pouco posterior a Jesus Cristo. Diz inclusive a história que Pedro confronta Apolônio de Tiana. E Jesus então não tinha mais sossego. Aonde ele ia, pastora Sandra? Estava o grupo. Aonde Jesus estava todo mundo em cima dele. É o Cristo? É, não é? Fazendo pergunta, investigando, observando, colocando ele em teste. E Jesus não tinha tempo para ensinar para os discípulos o que é o reino, o que é a Basileia, o que era de fato quem ele era. Então o que Jesus faz? Na sua Bíblia, verso 21, Mateus capítulo 15. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Jesus toma uma estratégia, uma decisão de extrema audácia. E pela primeira vez no seu ministério, ele vai para uma outra nação. Tiro e Sidom hoje é no Líbano moderno. Tiro e Sidom é uma região fenícia. Aqui juntam, depois vai se juntar duas nações, a região Ciro-Fenícia, por causa do rio Orontes que corre naquela região. Líbano hoje está entre a Síria e Israel, ali encravado entre os dois, ali próximo ao mar Mediterrâneo. Então Jesus ele vai para Tiro e Sidom, ele vai para uma zona, para uma área, para um sítio, para uma localidade, aonde um judeu não era muito bem-vindo. Tiro e Sidom teve alguns problemas com Israel. Depois você lê Ezequiel capítulo 26 a 28, profecias contra Tiro e Sidom.
Depois você dá uma olhada, Isaías 23, profecias contra Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, durante muitos anos, era uma localidade de extremo conflito com Israel. E eles não eram lá essas coisas como amigos. Então os judeus não iam para a região de Tiro e Sidom por se tratar de uma região pagã, de uma região pecadora, afastada, que não tinha pacto com Javé, com Deus Criador. Mas Jesus vai para lá porque ele sabe que ali é o único momento onde ele vai ter paz, calma, suavidade, para explicar o que é a Basileia, o que é o reino, quem ele é, o que é o Cristo, falar a respeito dos ensinamentos posteriores, o que viria, melhor dizendo, após o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então Jesus vai para Tiro e Sidom. E o que acontece no texto? Leia comigo. Verso de número 22 diz assim: uma mulher cananeia daquela região. Mateus aqui, ele usa um termo extremamente depreciativo. Aproximou-se uma mulher cananeia, em outras palavras, pastor Sandro, filho de cão, descendente de Noé. Cananeia, maldita, faz parte da linhagem amaldiçoada por Noé. Cananeia, pagã, adoradora de divindades, que de fato, quando você estuda a Fenícia, você aprende que os semitas, eles migraram para aquela região, os cananeus, né? Migram para aquela região e fundam a Fenícia. Mas Mateus, por escrever para uma comunidade mais judaica, ele já diz, e aproximou-se quem? Uma cananeia. Ele olha para a mulher, não diz o nome, o jeito, estrutura. O que ela é? Filha de cão. Maldita. Só que Marcos é um pouco mais preciso. Eu digo para minha esposa que Marcos quase falou o CPF dela. Marcos 7:26, Marcos diz assim, uma mulher grega, Ciro-fenícia. Marcos foi muito feliz. Uma mulher grega, Ciro-fenícia. Porque Marcos escreve para os romanos. Então, a ideia de Marcos é uma ideia um pouco mais, mais explicativa do ponto de vista geográfico. Quem ela é? Uma mulher. O quê? Grega, Ciro-fenícia. Só nessa colocação de Marcos a gente consegue entender muita coisa. Em primeiro lugar, ela é uma mulher grega. Grega aqui não é o lugar de origem, mas é a sua religião. Qual é a religião dela? Grega. Adora Zeus, o panteão, Hades, Hermes, Deus Pan, é o Deus da entrada do mundo dos mortos. Crê no cão de 3 cabeças, o Cerbeiro. Não crê em ressurreição, crema o corpo. Para poder ter uma visão do mundo, vai ao oráculo de Delfos, respira fumaça, para poder entrar numa tal de nirvana, que não é a banda, é um transe. Para poder ter uma ideia. Essa é a ideia dela, é uma ideia grega. Ou seja, não crê na ressurreição. Grego crema o corpo. Porque a morte é amiga da alma, mas é inimiga do corpo. É um negócio doido deles. Aí cremam. Não, a gente não crê em ressurreição. Essa é a cabeça grega. Qual é o Deus principal deles? É Zeus. Zeus é o meu Deus principal. Só que o texto diz, Ciro-fenícia. Marcos diz, religião grega. Crê em Zeus, é pagã, come carne sacrificada. Mateus já está dizendo, é cananeia. Além de Cananeia adorar Deus, o Zeus, ela adora Baal, Astarote, Astarte. Ela é aquela adoradora de deuses estranhos. Depois você compra, pede o pastor Sandro para ele orar por você e Deus prosperar a sua vida e você comprar um livro. Eu ia falar para você dar de presente, mas ia ficar muito complicado. Tem um livro chamado muito bacana, você anota aí. O Deus dos Semitas. O Deus dos Semitas. Deixa eu ver se eu lembro do nome. João Evangelista Marcos Terra, editora Loyola. João Evangelista Marcos Terra. O Deus dos Semitas. Vai falar a respeito sobre os deuses daquela região. Então o que acontece? Ela tinha no seu conceito Baal, mas tinha se convertido à religião grega, provavelmente depois daquele período ali helênico. Mas o texto também diz que ela é Ciro-fenícia. A sua religião é grega, mas o seu modo de vestir é Ciro-fenícia. Em outras palavras, o jeito daquela mulher é fenícia.
Qual é a mulher fenícia mais famosa da Bíblia? Ganhou até uma novela. Jezabel. Quando Marcos diz Ciro Fenícia, Marcos tem ideia de Jezabel. Jezabel fez tanto mal a Israel que ela aparece até nos textos de João lá em Apocalipse. O espírito de Jezabel. Quando Marcos está dizendo ela é grega, Ciro Fenícia, Marcos está dizendo o seu andar é fenício. Se veste igual uma fenícia. Lembra Jezabel, só para cunho de pesquisa, 1 Reis 16, 31, vai dizer que Jezabel é filha de Etbaal, rei dos Sidônios, Sidom. Ou seja, essa mulher é completamente imersa, envolvida no paganismo, desculpe o simplismo, extremamente pagã, envolvendo-se com idolatria, uma série de coisas. Ela não tem qualquer contato com, não conhece de fato, como, poderia até conhecer, mas nunca tinha sido sentado para participar do kasher, do Pessar. O seu jeito de andar já dizia fenícia, não é judia. Ou seja, ela é completamente diferente das judias. Não tem pacto com Javé no Sinai. Mas o que isso tem a ver na sua Bíblia? E clamava ao Senhor dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que isso é importante? Aí você vai virar a sua folha da sua Bíblia aí. Para a gente poder entender isso, vou pedir licença. Eu não sou aquele pregador que lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, não. Eu estou no texto ainda. Vá lá em Mateus capítulo 12, verso de número 22. Mateus capítulo 12, verso de número 22. Você vai me acompanhando aos pouquinhos aí. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Quem trouxe? Os fariseus. Por que levaram? Porque eles querem saber se Jesus é o Messias. Então eles vão testar novamente Jesus. Aí o texto diz: e ele o curou de tal forma que o cego via e o mudo falava. Quando Jesus faz aquele milagre, pastora Sandra, diante da multidão judaica, verso de número 23, toda a multidão ficou espantada e dizia: é porventura o filho de Davi? Eles veem um milagre, o poder, a graça, e tem dúvida: é o filho de Davi? Mas eles estão perguntando para quem? Para quem trouxe? Os fariseus, os escribas, em outras palavras, a autoridade do templo, a teologia judaica. Eles veem Cristo manifestar um sinal diante deles, o olhar visível, tangível, a ponto de esticar a mão e tocar e ver a tremenda transformação da vida daquele jovem, daquele homem. Então eles perguntam: é o filho de Davi? Verso de número 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: não, ele não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Opa! Multidão judaica, os judeus, olham para Jesus e falam: é o filho de Davi? São judeus, faz parte do templo, da aliança, conhece a lei. Olham para Jesus, olham o sinal e perguntam: é o filho de Davi? Aí a autoridade, os fariseus: não, que filho de Davi o quê? Nada. Que Messias? De jeito nenhum. Ele é um endemoniado. Então a multidão judaica não sabe quem ele é. E os fariseus já dizem: nós sabemos, é um endemoniado. Vá olhando aí na sua Bíblia aí. Jesus vai sair daqui e vai voltar lá para Nazaré. Mateus capítulo 13, verso de número 54. Mateus 13, 54. Jesus sai dali e se dirige lá para a sua região, lá para Nazaré. Mateus 13, 54. Chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e dizia: de onde vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Espera aí, vamos recapitular. Multidão judaica: é o filho de Davi? Os fariseus: nada, que filho de Davi? É um endemoniado. Os vizinhos: é o filho de Davi? Que é isso? Filho do carpinteiro. Os judeus não sabem quem ele é. Ele ensina com poder, faz milagre, transforma a vida de pessoas, e eles têm dúvida: quem ele é? Não, é o filho do carpinteiro. Continua na sua Bíblia aí.
Mateus capítulo 14, verso 1 e 2. A fama de Jesus cresce. Aí agora chega lá no poder político, lá dentro do palácio de Herodes. Lá dentro do palácio de Herodes. Verso 1 do capítulo 14. Naquele tempo, Herodes o tetrarca ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus servos: Este é o João Batista quem ressuscitou dos mortos? Por isso é que tantos milagres se operam por meio dele. Opa, vamos recapitular. Multidão judaica, é o filho de Davi? Os fariseus, é um endemoniado. Os vizinhos, nada, filho do carpinteiro. João Batista, é o Walking Dead. Gasparzinho. João Batista, eles não sabem quem ele é. Interessante que eles ouvem a fama, veem o poder, veem Jesus transformar e não sabem quem é. E são judeus. Viam, Jesus tinha ido para eles, manifestou milagre, e eles não sabem quem Cristo é. O que Jesus vai fazer? Vira sua folha. Jesus realiza a multiplicação dos pães, depois manda os discípulos irem atravessar o mar. Mateus capítulo 14, verso 25. Melhor dizer, o 24. Vamos ler do 24. O barco, porém, já estava bem distante. Mateus 14, 24. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre as águas. Os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, se assustaram, dizendo: é um fantasma. Eu não sei mais quem ele é. Eu não sei mais quem ele é. Multidão judaica, é o filho de Davi? Os fariseus, é um endemoniado. Os vizinhos, filho do carpinteiro. Herodes, João Batista. Os discípulos, é um fantasma. Quem ele é? Interessante que Jesus manifesta o seu poder, manifesta o seu milagre de forma notória, fantástica, tangível, compreendendo toda a escritura do Antigo Testamento, que eles tinham acesso, e eles não sabem quem ele é. O que Jesus faz? Vira sua folha. Mateus capítulo 15, verso 22. Mais uma mulher, cananeia, aleluia, pagã, que comia carne sacrificada, que era da religião grega, aleluia, fenícia, oh, aleluia, não tinha acesso à lei, não ia ao templo, oh, aleluia, não viu ele curar, não viu ele andar sobre as águas, não viu ele ensinar na sinagoga, só viu ele andar e disse: não é carpinteiro, não é fantasma, não é demônio, não é João Batista, eu sei quem ele é Jesus filho de Davi, é Jesus filho de Davi, eu sei quem ele é Jesus filho de Davi. Os discípulos não acertaram, a multidão não acertou, os fariseus não sabiam, os vizinhos não sabiam, mas uma mulher pagã, religião grega, Ciro-fenícia, só em andar disse: eu sei quem ele é. Ou seja, ela não precisou ver nada, mas já sabia. Tem gente que está vendo muita coisa e não sabe quem ele é, mas eu e você talvez não vimos, mas a gente sabe quem ele é. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é Jesus, filho de Davi. Aleluia. Aleluia. Ela já chama ele de filho de Davi. Então ela já diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu acho uma coisa interessante do texto, é que essa mulher tem um problema. A sua filha tem uma entidade maligna sobre ela. Não sei quanto tempo. Mas se você olhar o texto, lá mais para frente você vai entender que a sua filha está em casa. Ela está completamente cativa pelo demônio. Eu vou falar a mesma coisa nessa aplicação que eu falei de manhã. O que me impressiona nessa mulher, em primeiro lugar, é o lugar do seu problema. Segundo lugar, porque primeiro é Jesus. Ela não deixa seu problema te prender em casa. Qual é o problema dela em casa? Uma filha endemoniada. Então ela diz para o demônio: você fica aqui, porque eu não posso resolver, mas eu vou lá fora e vou encontrar Jesus. E quando eu chegar, você vai ter que ir embora, porque o que eu não posso, ele resolve. Jamais deixe o seu problema te prender em casa,
para que você não venha buscar a palavra. Jamais fique em casa olhando para o problema sem resolver ele. Eu quero te dizer uma coisa: deixa o seu problema em casa e venha buscar Jesus, mas volte para lá com Jesus, porque quando você voltar lá, o problema vai ter que ir embora, porque Jesus está indo junto com você. Segunda coisa, a fé dessa mulher. A fé dela é fantástica. Ela tem um problema, uma filha endemoniada. Essa filha endemoniada não conseguiu levar essa mulher ao desespero, à angústia. Eu não sei há quanto tempo tem. E outra coisa, olhando para esse texto, Jesus não disparou em mensagem no WhatsApp, Adriana, dizendo aonde ele estaria. Warren Carter, um grande comentarista da editora Paulus, Carter vai dizer uma coisa, que ela consegue saber com exatidão aonde Jesus estava. Sem bússola, sem contato, porque Jesus, quando se dirigia, ele saía com os discípulos, e ela chegou e achou Jesus exatamente onde ele estava, aonde ele ia passar, sem nunca ter trocado uma palavra. Warren Carter chega a dizer que aquela mulher só chegou lá porque quem conduziu ela até Jesus foi o Espírito Santo. Você acha que quem te trouxe para cá foi o seu carro? Foi o ônibus? Foi alguém? Não. O Espírito te trouxe da sua casa aqui porque Ele tem uma palavra para você nessa noite. Ele te encontrou exatamente no lugar. Exatamente encontrou Jesus no lugar. E ela já disse, minha filha está horrivelmente endemoniada, mas eu estou aqui falando com o Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. Quem o Senhor é? O Senhor é o filho de Davi. A ideia de clamar filho de Davi, aí você vai entender isso dia 29 de julho, aqui no curso que a gente vai falar. Deixa eu dar só uma pincelada. Filho de Davi só clama filho de Davi quem é pobre. Rico não clamava filho de Davi. Por isso que você vai ver cego clamando filho de Davi e ela clamando filho de Davi. Porque o filho de Davi tinha a ideia da justiça social. Uma ideia bonita que Isaías vai falar de filho de Davi. Então, ela clama e pede uma justiça sobre a sua vida. Só que acontece no texto. Verso de número 23. Mas ele não respondeu palavra alguma. Ela grita, ela o identifica e Jesus fica em silêncio. Só que o texto diz, de modo que os seus discípulos, se aproximando-se dele, rogaram-lhe, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos eram o cordão natural entre Jesus e a multidão. Eu falei de manhã do filho da viúva de Naim. Jesus, multidão. Jesus, os discípulos e a multidão. Os discípulos eram o cordão natural. O filtro entre aqueles que queriam chegar muito próximo a ele, os discípulos ficavam ali. De modo que os discípulos ouviram e falaram com Cristo, Senhor, manda ela embora, porque ela está gritando atrás de nós. Eu quero te dizer uma coisa. Verso de número 23. O fato de Jesus não responder não significa que ele não ouviu. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Continue adorando, porque ele já está te ouvindo há tempo. Continua, mantenha a posição. Os discípulos se incomodaram. Senhor, despede após vem gritando atrás de nós. Porque os discípulos eram o cordão natural. Tem um texto, pastor Sandro, que eu consegui encaixar aqui, da mulher do fluxo de sangue. Olhando a paráfrase da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, tem uma sacada muito boa ali da paráfrase dele. Quando Jesus é tocado por ela, na paráfrase do Eugene Peterson, ele diz o seguinte, Pedro, quem me tocou? Porque os discípulos é o cordão natural, entre a multidão e Jesus. Aí Pedro pergunta para Jesus, Senhor, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem me tocou? Eu acho isso muito bonito. Aí Pedro fala, Senhor, todos te esbarram. Aí Jesus fala, não foi um esbarrão, foi um toque. Rapaz, eu em casa quando eu li isso, falei, Senhor, isso é muito tremendo. Porque esbarrão é involuntário, toque é proposital. Tem muita gente que entra aqui, infelizmente não vem para tocar, esbarra nele. Desculpa, mas quem entra para tocar, toca e tem a vida transformada. Esbarrão é involuntário, você esbarra com qualquer um, mas você não quer encontrar ele. Os discípulos eram isso. Os discípulos estavam falando para Jesus, despede-a. Aí a ideia do grego é de divórcio. Despede-a, manda ela embora. Não se envolva com ela, porque ela é cananeia, ela é fenícia. Não se envolva com ela.
Os discípulos queriam que Jesus balançasse a mão e curasse. Não, dá o que ela está pedindo e vai embora. Meu amigo, aprenda uma coisa, Jesus não é Deus de não se envolver, Ele gosta. Ele gosta de se envolver. Ele gosta de se envolver tanto que tem alguns textos na Bíblia que você dá um ponto de interrogação na sua cabeça. Por exemplo, você acha que ele, para ressuscitar Lázaro, ele precisava ir para Betânia? Você acha disso? Irmão, de onde ele estava? Lázaro, ressuscita. Mas, pastor, o que ele foi fazer em Betânia? Ele tinha uma amizade, um envolvimento com a família de Lázaro. Marta e Maria, com a morte de Lázaro, provavelmente quem assume a liderança da vila é Marta. Marta é a irmã, é a mais velha. Depois de Lázaro, ela que assume a liderança. Marta é uma mulher entendida de Bíblia. Sabe, Paulo? Ela conhece Bíblia. Tanto que ela discute com Jesus a respeito de ressurreição. Não, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Você tem Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, ressurreição dos mortos. Marta era boa de Bíblia. Ela conhecia a palavra. Ela sabe o poder de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, aonde o Senhor está, a morte não chega. Se o Senhor estivesse aqui, já estava tudo resolvido. Marta conhece a compreensão a respeito do poder. Então ela dialoga com Jesus e conversa com ele. E Jesus vai a Betânia, literalmente para conversar com ela. E ele conversa, ele dá muita atenção a ela. João 11, 28. Marta sai dali e vai chamar Maria. O mestre chegou e te chama. Ela sai de dentro de casa, porque Maria é mais nova, é chorona. Ela está ali, nunca passou por uma questão de uma perda de alguém. Marta já era mais experiente. Tanto que Marta fala, Senhor, é 4 dias, já cheira mal. Experiência. O luto, já conhece. Maria sai de dentro de casa e vai se encontrar com Jesus. Aí que eu falei com a minha esposa, eu falei, essas coisas que eu não entendo com ele. Eu não entendo Jesus dessa forma. Porque Maria vai falar a mesma frase, pastor Sandro, que Marta falou. E ambas não conversaram e não se ouviram. Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus conversa com ela. Não, é verdade, não sei o que, e começa a bater papo. Maria chega, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E chora. Aí o texto diz, e vendo-a chorar, chorou. Aí em casa eu pulei. Falei, Senhor, Marta falou, o Senhor não chorou. Maria fala a mesma coisa, o Senhor chora. Por quê? Aí ele falou comigo. Depende de cada um. Uns eu choro, com outros eu converso. Mas eu trato cada um da sua particularidade, da sua forma. Não trato ninguém de maneira igual. Oh, aleluia. De maneira particular, íntima. O que os discípulos queriam? Não se envolva. Jesus, não. Antes de eu mudar ela, eu tenho que saber quem ela é. Jesus já está envolvido com você há tempo. Ele já sabe o que você passa. Ele conhece o endereço. Ele sabe quanto você ganha. Ele sabe quem você é. Ele já se envolveu com a sua vida. Se envolveu dentro da sua casa. Fica tranquilo que ele já está envolvido há muito tempo dentro da sua vida. Aleluia! Mas é interessante que o clamor daquela mulher incomodou os discípulos. Não incomodou Jesus. Infelizmente tem algumas pessoas que se incomodam com o estilo de adoração do outro. Ah, mas fulano grita muito alto. Fulano chora muito. Parece Jeremias. Fulano é beato, só vive na oração na igreja. Fulano faz tanto jejum, está virando varapau, de tão magrinho que está, só vive jejuando. Tem gente que implica, só vive na igreja, está virando beato. Engraçado que Jesus não se incomodou com ela. Quem se incomoda é os discípulos. Em outras palavras, se o homem estiver incomodado com a sua adoração, fala para ele, filho, não se preocupe, eu não vim gritar para você, eu vim gritar para ele, é com ele que eu quero falar. Ela literalmente direciona a sua adoração a Cristo e fala assim, eu não estou nem aí para o modo de vocês adorar, eu vim falar com Ele, porque quem tem uma filha endemoniada sou eu e não é vocês. Meu irmão, não importa quem está do seu lado, de repente fica olhando para você, a sua maneira como eu adorar, meu amigo, se preocupe com aquilo que você está passando em casa e quem você veio buscar. Você não veio buscar o homem, você veio buscar a Cristo, só Ele é o nosso socorro. Então ela não quer nem saber. O texto, quando diz ela vem gritando, num termo assim bem carioquês, seria assim, Senhor, ela está fazendo um tremendo de um barraco aí atrás e está chamando uma atenção absurda e eu já estou me sentindo envergonhado. E Jesus, silêncio. Porque às vezes o homem se incomoda muito conosco. Como nós adoramos, como nós fazemos, o que estamos fazendo. Só que você e eu não viemos aqui buscar o homem, nós viemos aqui buscar Deus. Porque só Deus sabe o que você está passando na sua casa. Por que ela grita no meio da rua?
escandalosamente, porque ela tem uma filha endemoniada. E o homem não poderia resolver, mas Cristo pode resolver. E quando ela grita e vai em direção a Cristo, o texto diz assim: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. É forte, é pesado, duro, mas é verdade. Jesus tinha sido enviado para os judeus. Eu e você entramos aos 48 do segundo tempo. Nós entramos ali na rebarba. Não era nem para a gente estar aqui. Se os judeus, eu falo para um amigo assim, se o judeu desperta que se Cristo é verdadeiramente o Messias, eles iam segurar só para eles. Nós somos aqueles bem-aventurados que não viram e creram, que dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo para ela. Por que Jesus está falando isso? Jesus está testando a sua fé. Porque quem conhece ele como Messias, quem conhece ele como filho de Davi, não abandona ele em hipótese nenhuma. Nesse momento, o céu parecia estar de fechado para ela. Mas o que acontece? Verso seguinte: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Primeiro ela grita e ele não fala. E os discípulos mandam ela embora. Agora Jesus diz assim: olha, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não faz parte desse momento. Qual é a resposta que ela dá? Se prostra. Em algum momento ela rompe o cordão dos discípulos e se prostra diante dele e o adora. Eu quero te dizer para você, a melhor resposta que você pode dar a um céu em silêncio é continuar prostrando, adorando até que o céu se abra. A melhor resposta que nós temos que dar é essa. A melhor resposta é essa. Independente se o homem está criticando a nossa ação, mandando a gente embora, chamando a gente de beato, dizendo assim: fulano só vive orando, fulano só vive chorando, fulano só vive assim, fulano só vive assado. Meu amigo, continue na mesma posição. Qual? Cara no pó, joelho no chão, dizendo: Senhor, me socorre, porque eu creio que o céu vai abrir. É a posição de resiliente, firme, fito, os olhos no céu. O ato de se prostrar e adorar e pedir socorro, chamar ele de Senhor, de Kyrios novamente, daquele que governa, daquele que reina. Eu acho bonito isso demais, porque ela tem uma filha endemoniada em casa e ela diz para Jesus: o Senhor é o meu Senhor. Não é o demônio, não é Baal, não é Astarote, não é Zeus, não é ninguém. Quem é o Senhor da minha vida é o Senhor. E eu estou aqui diante do Senhor prostrada e enalteço o Senhor e peço socorro para mim. A versão muda. Ela inicia o texto pedindo socorro para a filha, mas agora ela começa a pedir socorro para ela. Porque ela percebeu que não vale só a pena buscar pelos seus, tem que buscar para ela também. Meu amigo, você tem que buscar pela sua família sim, mas também busque a você primeiro. Primeiro peça socorro para você e através de você a sua família vai ser alcançada. Ela se prostra diante dele e clama e pede socorro. Senhor, eu preciso desse socorro. Eu preciso, porque só o Senhor pode mudar minha vida. Diante dos homens, diante de todos, preocupado ou não se vai mandar embora, ela está ali atrás de Jesus. Meu irmão, busque a Deus, independente se o diácono deu sorriso ou não. Eu conheço, graças a Deus, que os diáconos são tudo crente, tudo gente boa. Mas eu conheço um diácono que parece delegado do CORE, irmão. Militar, velho. Você já olha a cara do vaso, você já quer ir embora. Você fica assim: Senhor, o que é isso? É pior do que aquele pessoal do lanterninha do shopping, do cinema. Cara de mal, brabo. Tem gente assim, encontra alguma cara feia na igreja. O pastor não falou comigo, vai embora. Fulano não falou comigo, vai embora. Ele desiste, ela não. O céu não respondeu, eu fico. O homem me mandou embora, eu fico. Jesus disse para eu ir embora, eu fico. Sabe o que eu fico? Eu sei quem é o Senhor. O Senhor não é Baal, o Senhor não é Zeus, o Senhor é o filho de Davi. E o céu vai abrir para mim, eu daqui eu não saio. Meu irmão, fique, independentemente de quem esteja olhando para você ou não. Fique, porque só Jesus pode mudar o que tem dentro da sua casa.
Só Ele pode realizar essa grande obra. Então ela fica. E o que Cristo faz? Verso 26, aleluia. Não é bom tomar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Essa é forte, hein? Essa é forte. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ela não foi atrás de comida. Ela foi atrás de uma transformação. Por que Jesus envolve comida e fala pão, envolve filiação, envolve cachorrinhos? O que isso tem a ver? Aqui está uma das hermenêuticas culturais mais fantásticas que eu já li na minha vida. Uma das interpretações mais brilhantes que eu já li. Judeu, ele, no primeiro século, Antigo Testamento, interbíblico, primeiro século, eu não sei quanto tempo durou, de fato, mas eles não criavam cachorros. Porque eles consideravam o cachorro animal imundo. Depois você abre a sua Bíblia, vai anotando aí, não precisa... É só anotar e você lê em casa. Êxodo 22, 31, vai falar sobre os cachorros selvagens. E ele dizia que tinham que viver fora do arraial porque comiam um cadáver. Depois você vai ler Lucas 16, verso 21, vai falar a tradução do grego para cachorros vira-latas que viviam dentro de Jerusalém. Lucas 16, 21 é a parábola do rico Lázaro e o cachorro que lambia a ferida do Lázaro, do mendigo. Então você tinha um cachorro selvagem. Tem um documento dos essênios que diz até, né, o documento, está escrito, eles tinham escrito da seguinte forma, que o cachorro deveria viver fora do arraial porque é um animal imundo. Aí eu fui cavar e fazer umas pesquisas interessantes. Um dos primeiros povos do mundo, daquela região ali, do Mediterrâneo, a domesticar cachorro foi fenício. Fenício, ele conseguiu de uma certa forma domesticar cachorro a ponto de trocar cachorro por mercadorias na Europa. Depois você dá um Google aí, pesquisa simples, cachorros e fenícios, você vai encontrar lá os mercadores fazendo troca de cães com mercadoria. Os fenícios eram muito conhecidos, principalmente a grande cidade Cartago, como grandes mercadores, navegadores, exímios mercadores. Jesus utiliza um termo para ela que é diferente do cachorro selvagem e do cachorro vira-lata. Ele usa cunarion, cachorro de madame. Esse pet que você tem em casa e pensa que é gente. É isso aí mesmo. É, você vê como é que você... isso em toda a residência tem um. Lá em casa tem um miserável de um gato que eu chego perto da minha esposa, ele me arranha. Tô doido para botar um miserável para fora. Mas o bicho é bonito, cara, não tem coragem. Ele chama de cunarion, cachorro de madame. O cachorro que era criado dentro de casa. Só para você levantar a sua orelha e você falar assim, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Fenício e cachorro tem tanto envolvimento que quando Jezabel morreu, os cães comeram ela. Fenícios e cães comem a sua carne lá. Lambe o seu sangue. De tanta ligação que tem fenícios e cães. Jesus disse para ela assim, ó. Não é bom tomar pão dos filhos. Que pão? O alimento. Quem é o pão? Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Não é bom tomar pão dos filhos. Que filhos? Os judeus. Que ele tinha dito. Eu vim, perdidos da casa de Israel, casa, ó, e deitá-los aos cachorrinhos. Os filhos moram onde? Dentro de casa. E deitá-los aos cachorrinhos. Eu não posso tirar da mesa dos meus filhos e dar para você. Por mais que você esteja dentro da criação, em outras palavras, o seu pet está dentro da sua casa. Por mais que ele esteja dentro da sua casa, ele não faz parte da família. Ah, faz sim, pastor, ah, faz. Primeira crise que vier, você só tem R$50. Quem ganha picanha? Você ganha picanha ou ele ganha? Ele dança, filho. Porque primeiro é os filhos. Jesus está dizendo, eu não posso tirar dos filhos e dar para você. Porque na minha mesa não há lugar para você. Eu não posso tirar daqui dos meus filhos, que eu vim servir para eles. Tirar daqui e dar para você. Porque você não faz parte dessa mesa. Você não tem direito a essa mesa. Jesus está dizendo, eu gosto de você, sua fé é fantástica, sua fé. Mas eu não posso tirar dos judeus e dar para você. Entendeu, minha filha? Verso 27. Isso aqui que é fantástico. Disse ela, sim, Senhor. Ela concorda. Rapaz, o negócio que ela concorda.
Ela ouve Cristo e diz assim: é verdade, sou pagã, fenícia, comi carne sacrificada, não sou judia, não faço parte da lei, não faço parte da aliança de Moisés lá no Sinai. É verdade, não como kasher, não como a Páscoa, não faço parte de nada. É verdade. Mas aí ela conhece. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, se seus filhos soubessem quem realmente é o Senhor não estava aqui em Tiro e Sidom. O Senhor estava lá em Israel e eles estavam comendo o Senhor até a última casca. Mas já que o Senhor veio para cá, mesmo que não tenha lugar na mesa para eu comer, se eles não querem comer, o problema é dele. Mas o que cair aqui hoje é meu e eu vou comer tudo. O que cair aqui hoje é meu e eu tenho direito. Em outras palavras, eu não me importo se eu não tenho vaga na mesa, se eu sou pastora, se eu sou diaconisa, se eu sou pastor ou se eu tenho um cargo. Eu não quero nem sentar na mesa, mas se cair aqui, ó, tudo que cair aqui é meu. Se eles não querem comer, o problema é deles. Mas o que cair aqui hoje eu vou comer até o resto que cair no chão. Aleluia! Aleluia! Ela está dizendo, não estou brigando por lugar. Mas o Senhor veio para Tiro e Sidom. E a migalha caiu aqui, eu tenho direito. Meu amigo, um pouco do evangelho caiu na sua vida e você não deixou para depois. Você comeu até o último farelo. Você não tinha vaga na mesa. Você não tinha onde sentar. Mas você disse, já que caiu aqui, Senhor, eu vou comer. Porque eles não querem, mas eu quero comer tudo que cair aqui hoje. Portanto, eu quero te dizer uma coisa. Não importa se fulano ou beltrano não está comendo, mas o que caiu hoje você come tudo que caiu, porque é seu e você tem direito. Aleluia! Quando ela diz isso, ela olha o que Cristo fala e se coloca abaixo dele. Não tem vaga na mesa, mas eu sei que o Senhor é o pão vivo. Eu vou comer tudo. Ela não briga por lugar, ela briga pelo pão. Sabe o que eu acho fantástico nisso? Verso 28. Então Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja feito como tu queres. Aleluia. Jesus tira ela debaixo da mesa, pastor Sandro, e coloca ela sentada do lado dele. Por que Jesus faz isso? Como é que eu sei? Seja feito como tu queres. Jesus não disse assim para ela assim, ó, vai embora que a sua filha está curada. Jesus pega a chave do cofre do milagre e dá na mão dela. Toma assim, ó. Para que isso? Toma, é seu. Mas o que faz? Qualquer porta que você abrir, abre. O que tu quiser, ó, seja feito como tu queres. Em outras palavras, se ela sai dali, pastora Sandra, e fala assim, ó, eu quero que esse monte saia daqui e vá para lá. Ia. Porque Jesus pegou uma chave e deu na mão dela. Quero te dizer uma coisa, Jesus transformou ela em filha. Bênção, a gente ora e pede. Herança, quando o filho tem herança, ele não precisa pedir, já é dele. Basta eu esticar a mão e pegar. Jesus está dizendo, hoje eu te tiro da categoria daqui de baixo e coloco sentado. Você é minha filha, você tem direito a uma herança. O que você pedir é seu. Jesus, eu não vou deixar você comendo migalha. A sua fé não é para comer migalha. Sua fé é para sentar do meu lado e comer o que há de melhor. Eu quero te dizer, você muitas das vezes se acha que é para comer aqui, mas Cristo colocou uma cadeira com ele sentada do seu lado e diz, você é meu filho, você é minha filha, você tem direito a uma herança, uma graça, você faz parte da minha família. Aleluia! Jesus coloca ela sentada do seu lado. Mulher, grande é a sua fé. E a partir daquele momento em diante, a sua filha ficou curada. Ela vai embora, o demônio já vai embora. Porque Jesus colocou ela sentada do lado dele. Tem gente que achou que você ia ficar sentado na sarjeta. Mas Jesus puxou uma cadeira e botou você sentado do lado dele. Aleluia.
Eu quero te dizer uma coisa, você não está vivendo para comer migalha. Não é evangelho. Deus tem o que há de melhor para a sua vida, que é a sua palavra. E ele colocou uma cadeira sentado, diante dos discípulos. Porque quando ele diz mulher, grande é a sua fé. Depois você lê em casa, lá em Mateus, no verso de número 31, ele vai dizer para Pedro: Pedro, homem de pouca fé. Agora ele tem que ouvir da boca de Jesus Cristo, diante dos homens que mandaram ele embora. Ó, vocês têm pouca fé. Mas ela, rapaz, a fé dela é maior do que a de todos vocês. Ou seja, aonde ela foi humilhada, Jesus exaltou. Ela não precisou bater a boca com ninguém. Não bata a boca, deixa que Cristo exalte você diante de todos que te humilham. Você não precisa fazer isso. Perdeu o seu tempo. Deixa que Cristo te coloca no lugar. Ela olha e diz: é verdade, eu não tenho direito. Eu digo: não, você tem. Você tem direito. E eu vou te dar tanto direito que você vai entender. Seja feito como tu queres. Fica de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé, por gentileza. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Deus, eu te louvo, Senhor. Tem gente que entrou aqui se sentindo sem direito até de comer migalha. Olha como é que o evangelho é bom, pastor Sandro. Olha como é que o evangelho é bom. Olha onde eu estou. Como é que você me conhece? Por causa do evangelho, filho. Tudo que cerca a minha vida envolve evangelho. Amigos, relacionamento, alianças, pessoas boas, lugares que eu vou, lugares que eu almoço, comunhão, tudo é evangelho. Se tirar o evangelho da minha vida, pastor Sandro, sobra o quê? Sobrava migalha. Mas eu falei: Senhor, eu não tenho direito. Mas me dá só um pouco da sua graça. Oh, aleluia. Jesus: não, eu vou tirar você daqui, ó. Você vai sentar do meu lado. Eu quero te dizer uma coisa. Cristo hoje te pega de baixo e coloca você sentado do lado dele numa mesa. Oh, aleluia. E coloca o melhor banquete para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus e coloque a mão no seu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. De repente você entrou aqui hoje com esse mesmo problema que essa mulher tem. Um problema em casa, uma angústia em casa, uma situação para resolver. E talvez você se olhe e você fale assim: Senhor, eu não tenho condições de resolver isso. Mas hoje o Espírito Santo fala com você. Existe uma vaga na mesa com o seu nome. Oh, aleluia. Existe um lugar para você sentar do lado dele, para você conversar com ele. Aleluia. Antes de a gente orar, eu compartilhar só uma experiênciazinha pequena. A esposa conhece, mas é algo, minha mãe sabe dessa experiência. Há 8 anos atrás, eu trabalhava no centro do Rio. E tem um ônibus que passa aqui na frente, o Coesa. Você já sabe que quando ele passa aqui, na época, há 8 anos, já passa como? Cheio, né? E uma segunda, tinha pregado no domingo e fui para o trabalho segunda-feira. Subi na ponte, na época estava em questão de obra, Olimpíadas e Copa do Mundo. Então o Rio de Janeiro estava um caos. Subida da ponte, pastora Sandra passou ali próximo ao pedágio, próximo à Ilha do Mocanguê, o trânsito já parado, eu em pé, ouvindo um fone, me para um carro na minha frente, importado, com adesivo de um demônio atrás, de uma entidade maligna. Eu dentro do ônibus, na hora, falei assim: Jeová, eu em pé aqui e ele ali, ó. Senhor, eu sou seu filho, pai. E ele está ali, ó, no carro importado, Senhor. Pai. Grande Deus, hein? Mano. É forte, hein, Jeová? Pai. O Espírito Santo na hora. Peraí. Você está com inveja do seu irmão mais novo que está sentado na mesa do porco só porque ele está com um carro importado? Então você não sabe o que é sentar na mesa do pai. Porque o dia que você perceber que sentar na mesa do pai é melhor do que ter coisas,
Então só a presença do Pai vai te satisfazer e coisa não vai preencher a sua alma. Eu desabei em lágrima, Paulo, dentro do ônibus. Desabei em lágrima. Às vezes a gente senta do lado do Pai e questiona quem está sentado na mesa do porco. Mas eu e você tínhamos farelo para comer. Farelo. Mas Cristo te tirou da lama. Relai, Kamandoria. Te colocou sentado numa mesa. A morte andava atrás de você. Os problemas te angustiavam. Mas hoje o Pai está de braços abertos dizendo: fala comigo que eu resolvo, porque eu sou seu Pai. Ele te colocou como um príncipe. Mudou a sua história. Ai, Ramandurias. E às vezes a gente fica com o coração setado porque não tem A e B. E não tem C, porque não vai para D. Ah, mas fulano vai para Disney, eu não vou para Disney. Ah, Jesus, você não tinha nem eternidade para passar. Você tem aqui um palácio junto comigo na eternidade. Você não tinha nada. Você não tinha esperança, você não tinha vida. Mas eu te libertei, eu mudei a sua história, eu mudei o seu nome, eu te transformei, te dei uma nova vida, te dei uma esperança, te dei uma história nova. Eu te coloquei na mesa junto comigo. Levante suas mãos e exalte ao Espírito Santo nessa noite. Você está sentado na mesa junto com o Pai. Exalte a Ele por esse privilégio, por essa honra. Você está do lado dele, aleluia. Você pode adorar o Senhor Jesus Cristo. Exalte a Deus por esta graça, por este privilégio, por este amor. Da onde Ele te tirou e aonde você está. Olha onde você está. Olha onde você está, meu amigo. Ele te deu um banquete celestial. Ele mudou a sua história. Escreveu o teu nome no livro da vida. Te libertou, te deu esperança. Te batizou através dele, através do seu sangue. Te encheu de espírito. Renovou a tua história. E está transformando a sua casa todos os dias. Ele mudou a sua história. Alá, glória, remanda. Senhor, que nessa noite, ó Pai. Oh, aleluia, Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de sentar na sua mesa. Pai, nós éramos como essa mulher em Tiro e Sidom. Não tínhamos era nem beira. Não sabíamos quem éramos. Não tínhamos esperança, Pai. Não tínhamos nada. A nossa mente era em farelo. Mas o Senhor preparou o melhor que há. Oh, Senhor, o melhor que há para nós, ó Pai. O Senhor nos colocou sentado ao seu lado, ó Pai, na sua mesa. Nos deu uma eternidade para passar ao seu lado. Nos deu a paz, nos deu a alegria, nos deu o Espírito Santo, nos deu regozijo e nos deu o privilégio de adorar ao único Deus, o Senhor e governador de toda a terra, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que reina, aquele que governa tudo, o nosso Pai. Pai, nós ganhamos esse privilégio de trilharmos um novo e vivo caminho. Nós estávamos afastados da sua presença, lá na sarjeta, o demônio, ó Pai, quebrando a nossa família. Mas o Senhor disse: vem cá, senta do meu lado. E o Senhor nos deu uma veste nova, colocou sandália, colocou anel, mandou preparar uma festa e disse: você estava morto, mas você é meu filho. Eu te libertei, eu mudei a sua história. Você vai sentar ao meu lado. Você comia farelo, mas hoje você come o melhor que há dessa terra. Você come a minha palavra, o meu banquete. Cristo, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Você pode exaltar e aplaudir ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.